os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um privilégio aqui estar mais um momento aqui, uma oportunidade que o Senhor nos dá de aqui nós anunciar a palavra, como o meu irmão falou aqui, a palavra que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, e essa palavra que nos alcançou, que nos tirou, como diz a Bíblia Sagrada, ela nos tirou das trevas, ela nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, para o propósito de Deus. Essa é a palavra de Deus, de qual nós temos ouvido, de qual o mundo tem ouvido. E aqui nós, como servo de Deus, como cidadão do céu, estamos aqui para falar da palavra de Deus, que tem poder para curar, para libertar e para mudar o nosso destino, para escrever uma nova história. Assim Deus faz conosco. Deus amado, o texto que eu quero ler e falar um pouquinho está em Jeremias, e é exatamente que fala sobre a palavra de Deus, que diz assim: dê ouvidos à minha voz, e eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Andem em tudo o caminho que eu lhe ordeno, para que tudo lhe vá bem. Jeremias fala esse texto, meus queridos, Jeremias 7:23. Ele está falando que nós devemos dar de ouvidos à minha voz. De quem é essa voz, meus queridos? Não é a minha voz. Essa voz é do reino de Deus, é do Criador dos céus, da terra, é daquele que vai vir nos buscar, é aquele que nos ama, é aquele que nos vê. Essa voz não é nossa, apenas nós somos o mensageiro, como diz lá em Romanos. Nós somos apenas mensageiro de Deus, porque lá está escrito: como eles vão crer se não ouvirem? Então, meus amados, se hoje nós estamos falando dessa verdade, estamos falando dessa palavra que tem poder para libertar e curar, porque alguém nos falou. E aqui nós estamos para falar a você dessa palavra, que é tão poderosa. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus a não ser por Jesus Cristo. Meus amados, esses textos que nós estou citando fala da verdade e da palavra de Deus. É os meios que vai transformar nossas vidas. Para isso, meus queridos, nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. A palavra de Deus fala, a palavra do Senhor fala dos corações. Não estou me lembrado da referência, mas a Escritura Sagrada fala de 3 tipos de corações. Fala do coração, compara 3 tipos de coração. A verdade é essa, compara 3 tipos de coração. Um coração ele compara como um terreno arado. Outro coração ele compara como um terreno
pisado, ou seja, um terreno duro. E outro tipo de coração ele compara com um terreno rochoso. Meus amados, eu pergunto para mim e para você, como se encontra o nosso coração hoje? Como se encontra o nosso coração a respeito da palavra, dos mandamentos divinos de Deus? Nós estamos com o coração receptivo à palavra de Deus? O nosso coração está sensível à voz de Deus? Está como aquele terreno aradado? Ou está como aquele terreno pisado? Ou está como aquele terreno rochoso? Meu amado, eu não conheço o seu coração. Eu não conheço. Mas eu quero te dizer que Deus conhece. Deus sabe tudo o que se passa em nós. Deus sabe como está o nosso interesse sobre a palavra, sobre o reino de Deus. Então eu lhe pergunto, eu não quero ouvir de você essa resposta, mas eu quero que você se avalie diante do que Deus fala, diante da mensagem de Deus. Como está o seu coração? Em qual terreno ele está se encaixando? No terreno arado, no terreno pisado ou no terreno rochoso? Porque Deus diz que o terreno pisado é lançar a semente, mas ali ela não vai germinar, porque é um terreno seco, é um terreno duro, então a semente não germina. O terreno rochoso, a palavra de Deus diz, essa é uma parábola que Jesus conta. A semente é lançada, mas ela começa a germinar, mas não vai ter raiz, porque o terreno é rochoso. E a Bíblia diz que o coração do homem, quando escuta a mensagem de Deus, o coração que ele comparou rochoso, e ali vem as ilusões desse mundo, as preocupações, as ilusões da riqueza, e ali acaba ficando só naquilo mesmo, ou seja, não tem crescimento, não tem aquele desejo, o anseio, o crescimento é aquilo que Deus tem para cada um de nós. E por último ele compara o terreno arado. Se nós for observar um terreno arado, a gente vai jogar a semente, com certeza você vai ver o crescimento daquela semente, e logo você vai ver os frutos daquela semente. Assim é o coração do homem. É o coração do homem, se for como um terreno arado. Ele vai ter crescimento, ele vai ter, ou seja, a revelação de Deus sobre o reino de Deus. Ele vai ter o discernimento, ele vai ter o interesse, ele vai ter o desejo, o anseio de aprender sobre o reino de Deus. É isso, meus amados, a palavra de Deus nos convida a ter um coração receptivo à palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus também fala que ela está sendo anunciada ao mundo todo, ou seja, todo o planeta, aonde habita as pessoas, aonde tem vida, essa mensagem vai ser entregue, essa mensagem vai chegar a esses corações. Mas por que, meus amados? Porque na volta de Jesus, o grande dia, nós todos vamos estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, meus amados, a palavra de Deus também diz que nós vamos prestar conta
de todos os nossos atos feitos aqui na terra, seja os bons ou seja maus, nós vamos prestar conta com Deus. Então, essa palavra que nos liberta, que nos salva, que nos torna filho de Deus, nós precisamos receber e guardar em nosso coração e armazenar em nosso coração, para que assim nós vamos ver os frutos da transformação, da libertação, daquilo do que é sagrado, daquilo a respeito do Senhor Jesus. Não há outro caminho, meu amado. Não há outra, digamos, não há outro meio. Não há. Como o meu irmão falou, isso aqui é o manual que nos leva ao céu. Não há outro. Esse é o manual que nos leva ao céu. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo que a Bíblia, ela é ápia para corrigir as falhas das nossas vidas e nos ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, ela vai condenar os erros de nossas vidas, as falhas, aquilo que a gente faz que é mal, aquilo que a gente faz que é errado, que é pecaminoso. Ela vai corrigir isso nas nossas vidas e vai nos ensinar a maneira certa de nós viver. A maneira certa de nós viver. E continuando, ela diz que ele vai dar sabedoria que nos leva à salvação. Meus amados, para que nós estejamos diante do nosso Senhor e Salvador, para que nós sejamos aprovados por Ele, nós precisamos ter sabedoria. Essa sabedoria, meus irmãos, não é sabedoria que nós adquirimos aqui, a sabedoria terrestre, não é. Essa sabedoria do alto só encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Só Ele nos dá essa sabedoria. A sabedoria que Deus nos dá, meus amados, é para nos discernir o que é certo e o que é errado. Para nós saber o que é pecaminoso e o que é verdadeiro, o que é real, o que é bom, o que agrada a Deus. Essa é a sabedoria que Deus nos dá, através da palavra de Deus. Meus amados, e para finalizar, o tempo corre muito rápido, né, meus irmãos? Se nós olhar, eu olho para essas crianças, às vezes a gente olha para um jovem, um dia desse a gente era assim. E olha já onde é que nós estamos. O tempo não para, meus irmãos. Não tem quem para o tempo, ele continua, o relógio não para, ele continua marcando. Isso quer dizer, meus amados, que mais cedo ou mais tarde nós estamos diante do nosso Criador, diante do nosso Senhor, e nós vamos ser ali, uns vai estar, aqueles que creram, aqueles que aceitaram a mensagem de Deus, vão estar reinando com Cristo Jesus. Mas aqueles que rejeitaram, aqueles que ouviram e não aceitaram essa mensagem, esses mandamentos, eles terão separados de Deus. Meu irmão, não é as minhas palavras, é a palavra do Senhor. O que Deus fala, meus amados, se cumpre. Não se engane. Deus não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Tudo que Ele fala se cumpre. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprindo o que Ele fala. Se Ele diz que vai voltar, Ele vai voltar. Mas nós temos a oportunidade hoje de se avaliar, não diante do mundo, não diante da circunstância, mas se avaliar diante da palavra de Deus, do reino de Deus, que tem poder, que tem amor, que tem para nós vida nova.
tem vida nova só em Cristo Jesus, só em Jesus Cristo. A verdadeira felicidade só em Jesus Cristo, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados, se avalie em qual posição você se encontra, se avalie como está a sua vida. A Bíblia também fala de dois caminhos, fala do caminho largo e fala do caminho estreito. A Bíblia diz que o largo, ele leva à perdição, ou seja, à destruição. E a Bíblia diz que muitos estão caminhando no caminho largo, estão indo para a sua própria condenação. Mas eu não estou dizendo que você está condenado. A Bíblia também não diz isso. Ela diz que está indo. Você pode se arrepender e passar para o caminho da vida. Porque da mesma forma que fala do caminho largo, fala do caminho estreito. O caminho estreito é o caminho do Senhor. Esse nos leva à vida eterna. Louvado seja Deus. Essa humilde mensagem eu quero deixar da minha parte, da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Precisamos se avaliar, meu amado. Precisamos rever a nossa maneira de viver e tomar uma posição. Um dia eu ouvi essa mensagem e tomei uma posição, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para dizer para mim e para você o que Deus tem feito. Sempre eu costumo dizer, aquilo que eu fazia na vida velha é até vergonhoso falar. É vergonhoso eu falar. Mas se eu fosse testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, uma noite e um dia seria pouco, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim, porque Ele é bom, porque Ele nos ama, porque Ele tem prazer de nos ajudar, Ele tem prazer de nos receber. Então, meus amados, como está aqui o texto, voltando para o texto, para finalizar, vou ler o texto, porque essa é a palavra de Deus. Dê ouvidos à minha voz, e eu serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha só, meu amado, o que ele diz? Andem em todo o caminho que eu lhe ordeno, para que tudo lhe vá bem. Meu irmão, se você quer ver coisas boas, coisas novas acontecer em nossas vidas, dê ouvido ao Deus único e imortal, ao Deus poderoso, ao Deus vivo, ao Deus que nos vê, porque nós estamos aqui e Ele está nos vendo. Tudo que nós fazemos, Ele registra, Ele sabe, porque antes mesmo de nós falar, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Então, meu amado, essa é a mensagem que eu quero deixar para mim e para você essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.